Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quem escreve é o apóstolo Paulo. Paulo é considerado o maior exemplo para Cristo que o cristianismo já produziu. Começando o versículo 13, ele escreve assim para a igreja de Tessalônica, e é claro que vale para nós hoje em dia também. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. 1 Tessalonicenses 4:13. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Se você está se perguntando o que isso quer dizer que todos que morreram no Senhor, a alma e o espírito deles, em forma de espírito, está agora com o Senhor Jesus Cristo. Hoje, à meio-dia, vamos ter uma reunião, pois a esposa de um dos nossos pastores aqui faleceu com câncer. Nesse momento, ela está com Jesus Cristo. Quando a trombeta tocar, ainda que venham colocar o corpo dela para descansar, quando ele voltar, ele vai trazer a alma e o espírito com ele, para reunir com aquele corpo glorificado e ressurreto. Glória a Deus. É o que quer dizer: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E quero usar um assunto muito simples nessa noite, aquilo que Paulo falou, o encontro no ar. A antiga canção diz que vai haver um encontro no ar, junto com o Senhor. E é nessa passagem, e essa canção, na verdade, é tirada dessa passagem bíblica. Um dia, e vai ser em breve, a trombeta vai tocar. E como Paulo disse, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Vamos nos encontrar nos ares. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto ministramos, peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a dizer exatamente o que o Senhor quer. Nos ajude, Senhor, a nos esconder atrás da cruz, de alguma forma. Oro para que ninguém veja a carne, pois se verem a carne, então falhamos. Mas se alguém aqui ver a Jesus, então tivemos sucesso. Oro para que o Senhor faça isso. Nos ajude a ministrar e faça o Teu Espírito trabalhar no coração e na vida das pessoas enquanto ministramos, enquanto o Senhor aumenta e nós diminuímos. Oramos em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Pouco tempo depois que o Winston Churchill morreu, Winston Churchill provavelmente era uma das figuras mais fortes produzidas no século XX, que quase com uma retórica perfeita trouxe a Inglaterra e os seus dias escuros da Segunda Guerra Mundial até o topo do seu poder. Chamou o ministro do Evangelho até a sua casa, e o irmão, sem saber o que o famoso estadista mundial desejava conversar, ficou surpreso com o que o bulldog inglês disse depois que o ministro do Evangelho chegou ali. Eu não quero falar a respeito
de políticas. Ele disse: eu não quero discutir problemas no mundo, a União Soviética, os superpoderes, a cortina de ferro. Ele inventou a frase cortina de ferro, a bomba atômica, armas de hidrogênio. Eu quero falar a respeito da vinda do Senhor. O ministro do Evangelho visitou ele várias vezes e a conversa deles totalmente tinha a ver com a vinda do Senhor. O ex-primeiro-ministro inglês disse: o mundo está em um estado tão ruim que se Jesus Cristo não voltar, então tudo está perdido. A única esperança, ele disse, é sua vinda para dominar todas as áreas desse planeta. Enquanto viajo o mundo, hoje em dia, e claro, isso foi há várias décadas atrás, quando o senhor Churchill morreu e declarou essas palavras pouco depois de sua morte. E o mundo hoje está em um estado, uma condição tão ruim, que a única coisa que pode consertar isso é a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que desejo falar com você nessa noite é sobre o arrebatamento da igreja. É disso que desejo falar, é disso que quero falar, que vai instituir esse encontro nos ares. Nós não escutamos hoje em dia muito a respeito do arrebatamento da igreja, quanto já escutamos. Quando eu era criança, naquela pequenina igreja, não muito distante desse lugar aqui, quase que toda a mensagem que o evangelista pregava era sobre o arrebatamento da igreja. Quando criança, 8, 9, 10 anos de idade, eu me assentava durante o culto e ouvia com muita atenção, enquanto evangelista atrás de evangelista proclamava sobre esse grande assunto, sobre o arrebatamento da igreja. Eu olho para o passado e entendia muito bem o que eles estavam falando. Talvez fossem preletores excelentes, talvez na sua linda simplicidade tornasse algo fácil de entender, mas ainda que eu era uma criança, não era uma doutrina difícil de se entender. Eu me assentava ali e tinha um sentimento que palavras não podiam explicar. Quando criança, eu ouvia eles falando, enquanto eles com palavras como se fosse um trovão, literalmente me faziam crer que a qualquer momento a trombeta de Deus podia tocar, Jesus Cristo poderia voltar e todo santo de Deus que já viveu, mortos e vivos, instantaneamente estariam com ele. A chamada para o altar era dada para aqueles que não sentiam que estavam prontos para ir, ou tinham medo de não estar prontos para subir, pois havia pecado em sua vida, e o altar enchia de pessoas. Eu me assentava ali e ficava esquadrinhando meu coração, ainda quando criança, para ver se tinha algo de errado em minha vida, um pecado, ainda que eu não sabia muito a respeito do que era o pecado. Eu orava para que eu pudesse tornar isso tão simples hoje, que acima de tudo a linda unção do Espírito Santo, que era o que realmente caracterizava aquelas mensagens, e o que realmente tornava elas simples, e o que realmente colocava em meu coração. E eu oro para Deus fazer a mesma coisa nessa noite. Tenho 3 áreas aqui que quero olhar para elas nessa noite. Eu quero olhar para a profecia política, quero olhar para a profecia bíblica e profética, e quero olhar para a profecia pessoal também. Enquanto estou aqui diante de você hoje para te mostrar quão perto estamos de ver o arrebatamento da igreja, e antes de terminar essa frase, quero dizer o seguinte: sei que a maioria de vocês entende muito bem, mas possivelmente alguns de vocês não conhecem.
O arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor são duas vindas diferentes. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer antes desse culto terminar nessa noite. Não existe uma só passagem bíblica que precisa se cumprir antes desse poderoso evento acontecer. Com a segunda vinda, há uma grande diferença aí. A segunda vinda não pode acontecer agora. Precisa haver uma grande tribulação que há de vir. A ira de Deus precisa ser derramada sobre esse planeta. Precisa ser a época da angústia de Jacó para trazer Israel de volta a Deus. Que o inferno venha sobre esse mundo de uma forma como nunca foi conhecido, como Jesus disse em toda a sua história. E no fim do tempo da angústia de Jacó, o período conhecido como a semana 70 de Daniel, Jesus chamou de grande tribulação. A segunda vinda vai acontecer quando o mestre pisar no Monte das Oliveiras e ele vai ser dividido. E ele vai vir dominar os reinos desse mundo. Foi disso que Winston Churchill estava falando. Mas há uma outra vinda que não tem muito a ver com o mundo. Não tem nada a ver com o planeta Terra. Tem a ver exclusivamente com a igreja, o corpo de Cristo, aqueles que viveram e aqueles que estão vivendo. Nessa vinda, Jesus não vai colocar seus pés sobre esse planeta, mas na segunda vinda vai vir. No arrebatamento da igreja, ninguém nesse mundo vai vê-lo. Na segunda vinda, possivelmente milhões de pessoas vão vê-lo. No arrebatamento, ele não vai vir para ficar. Na segunda vinda, ele vai vir para ficar. O arrebatamento, como disse, pode acontecer a qualquer momento. A segunda vinda precisa ter algumas profecias a serem cumpridas antes disso acontecer. Como mencionei, não se prega muito sobre o arrebatamento na igreja hoje. Em uma época onde devíamos estar pregando mais do que em qualquer outra época. Porque esse dia está chegando perto, essa hora está vindo rapidamente sobre nós. Eu sinto hoje como nunca senti antes, e como mencionei há pouco tempo atrás, e me interrompi no meio da frase. Enquanto estou aqui hoje para te mostrar quão perto devemos estar, para te mostrar quão próximo deve estar, está para acontecer o arrebatamento da igreja. Em Jerusalém, agora, mais ou menos 400 homens, jovens judeus, tirados do que os judeus acreditam ser da tribo de Levi, não sabem quais são as tribos diferentes hoje em dia, mas para serem sacerdotes, eles precisam vir da tribo levítica. E eles pegaram aqueles que os nomes deles em hebreu quer dizer sacerdote, que é Cohen, soletrado de várias formas diferentes. Eu perguntei a um líder judeu há algum tempo atrás, como é que você vai saber quem eles são? Ele disse, a única forma que sabemos ou pensamos que sabemos é pelo sobrenome Cohen. Mais ou menos 400 nessa noite estão sendo treinados para o sacerdócio em Jerusalém. O sacerdócio judaico. Se você puder entender as implicações do que acabei de dizer, os planos já estão sendo traçados para a reconstrução do templo em Jerusalém. Daniel profetizou que esse templo deve ser reconstruído. O próprio anticristo vai estabelecer sua própria estátua naquele templo e acabar com ele.
bem no meio do período da grande tribulação. Então, se eles agora estão planejando e treinando jovens para o sacerdócio judeu, para mais uma vez começar o sacrifício diário, quando o templo for construído, quão mais próximo deve estar o arrebatamento? É o que eu estou tentando te dizer. Na nossa programação diária, estudo da palavra, estávamos estudando o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Estávamos estudando sobre a reconstrução da cidade da Babilônia. Considero aquela passagem literal que diz que a Babilônia, nas suas ruínas antigas, vai ser reconstruída. As profecias de Jeremias, Isaías, que fala da sua destruição, como Sodoma e Gomorra foi destruída, ainda não foi cumprida. E enquanto estávamos no meio do ensino, a reconstrução dessa cidade, um comunicado veio lá de Bagdá, do Iraque, dizendo que o país do Iraque investiu vários milhões de dólares para o começo, traçando os planos para reconstruir os antigos prédios na cidade da Babilônia. Disseram que vamos provar que a Bíblia é uma mentira. Escuta, foi mesmo. Pensam que as profecias de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, que dizem que nunca mais ninguém vai habitar aquele lugar, que as pedras nunca mais serão usadas para a construção de outro prédio, que nunca mais um músico vai tocar naquele lugar. Dizem que vão provar que aquilo é uma falsa profecia. Vão reconstruir a cidade para provar que a Bíblia é mentira, quando na realidade eles vão estar cumprindo a profecia bíblica. É quão próximo estamos. Por alguns momentos você pode entender, você pode ver a significância do que eu estou tentando, dando o meu melhor para te dizer. Você pode entender quão perto, tão próximo estamos do arrebatamento. Ezequiel 36 e 37 falam a respeito do ajuntamento do povo de Israel. Foi escrito há 2.600 anos atrás. E fala de um Israel que seria espalhado pelas nações do mundo por causa do seu pecado terrível. Seriam caçados. E então fala do milagre dos milagres, desse povo de antigamente sendo ajuntado. E Ezequiel 36 e 37, principalmente o 37, no capítulo dos ossos secos, como vocês sabem bem. Esses ossos podem viver de novo? Essa foi a primeira palavra que um general americano falou quando os exércitos americanos entraram na Alemanha em 1945 e entraram em Auschwitz, Buchenwald, Treblinka, e naqueles campos de concentração alemães infernais que tentaram extinguir o povo da face da terra, exterminando 6 milhões de judeus. E quando as escavadeiras americanas começaram a tirar terra e viram milhares de cadáveres, milhares deles, e o corpo deles grotescamente se desfazendo,
e olharam para aquele terror e disseram as palavras, chorando: podem esses ossos viver outra vez? Ezequiel 36 e 37, de uma certa forma, já está se cumprindo. Você sabe, Israel está de volta à sua terra. Isso não é uma coincidência. Isso foi estabelecido pelo Todo-Poderoso Deus. Imediatamente depois de Ezequiel 37, é claro, vem o grande capítulo do Armagedon, Ezequiel 38 e 39, em ordem cronológica, se você entende o que eu digo. Temos o ajuntamento, que já aconteceu até um certo ponto, e depois temos então o terror do Armagedon. Imediatamente depois de Ezequiel 39, começando com o capítulo 40 até o 48, vemos o projeto dado para o reino de Jesus Cristo no templo milenar. Você tem a ordem perfeita, 36, 37, Israel se ajuntando, 38 e 39, a batalha do Armagedon, o período da grande tribulação, 40 ao 48, o templo milenar, enquanto Jesus volta e estabelece o seu reino de 1000 anos. Isso mostra quão perto nós estamos hoje em dia do arrebatamento da igreja do Deus vivo. Quero que você olhe agora para a profecia espiritual. Mais uma vez te dar uma fundação espiritual sobre quão próximo está o arrebatamento do corpo de Cristo. A primeira se encontra em Atos 2, é o sermão de Pedro, do profeta cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, vem de Joel, quando ele diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olhe a certeza absoluta desta passagem: eu derramarei do meu Espírito. Vou te mostrar do que ele estava falando. Na virada do século, quando o Espírito Santo começou a ser derramado de uma forma maior do que antes na história, nunca parou desde o dia do Pentecoste, mas de uma forma maior do que antes começou a ser derramado. O mundo denominacional diz que não é nada senão uma mentira. Quando comecei na rádio, em 1969, com o nosso programa diário na rádio, o Senhor me disse especificamente, disse: eu quero que você ensine sobre o Espírito Santo. Falei: Deus, não sou professor, sou evangelista. E ele disse: eu vou te dar o dom do ensino. Faça o que eu te mando fazer, menino. E disse: ensine sobre o Espírito Santo. Quero que você ensine sobre o enchimento do Espírito. Quero que você ensine sobre os dons do Espírito. Quero que você ensine sobre os frutos do Espírito. Quero que você ensine sobre a evidência de ser batizado no Espírito Santo. E eu ficava mês após mês, dia após dia após dia, mês após mês, ensinando aquilo. Recebíamos cartas aqui com o nome de Para o Senhor Pentecoste em Louisiana. E eu recebi as cartas. O inferno inteiro se abriu. O mundo denominacional, tínhamos a maior audiência da rádio. Diária, não semanalmente, mas diariamente, a maior audiência do rádio. Milhares de centenas de milhares de pessoas, batistas, católicos, episcopais, luteranos, estavam ouvindo, ficando famintos pelo Espírito Santo, cansados de pregadores mortos, pregando sermões mortos para congregações mortas, famintos por um mover de Deus, famintos pelo mover do Espírito Santo, famintos por um toque do céu, cansados daquela forma antiga, daquela sequidão de ir para a igreja mês após mês,
ano após ano, e a mesma coisa, você já sabe o que vai acontecer antes de ir. E quando você chega lá, acontece exatamente como você pensava, porque já faz 50 anos que acontece do mesmo jeito. Escuta aqui, sem o Espírito Santo, a igreja não é mais do que uma organização terrestre. Sem o Espírito Santo, sua vida não é produtiva. Sem o Espírito Santo, a igreja não pode ser o dínamo que tem que ser. A igreja não progride de acordo com o tamanho dos seus prédios, ou quanto dinheiro ela tem, ou de acordo com os seus seminários e faculdades, mas a igreja avança de acordo com o fluir do Espírito Santo dentro do corpo, dentro dos pregadores, dentro do povo, dentro daqueles que carregam o nome de Jesus. Já que eu estou fazendo as pessoas ficarem bravas, então vou continuar fazendo eles agora. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu não fico dando voltas. A razão pela qual não dou voltas é porque eu estou certo. Sem o Espírito Santo, sua denominação vai morrer, meu amigo. Sem o Espírito Santo, seus seminários vão morrer. Sem o Espírito Santo, suas faculdades vão morrer. Sem o Espírito Santo, seu povo vai morrer. Sem o Espírito Santo, você vai ficar seco. Sem o Espírito Santo, não tem como, pois Ele é a unção, Ele é o poder. O Espírito Santo é a força, o Espírito Santo é a glória, o Espírito Santo é o mover, o Espírito Santo é o toque, o Espírito Santo é a cura, o Espírito Santo é aquilo que Deus deu, e Jesus Cristo é o batizador com o Espírito Santo. É triste, o mundo denominacional, na grande maioria, já virou as costas para o Espírito Santo. Disseram, não quero. O mundo pentecostal de hoje está seguindo também para o mesmo caminho. Não quero ser um pregador de condenação, mas não está muito diferente. No meio, olha, o diabo levantou a cabeça, ficou tão nervoso na época. Tínhamos estações de rádio que nos tiraram do ar. Cancelaram o programa. Você não vai pregar esse negócio de orar em línguas na minha estação de rádio, não. E Deus fazia aquele cara ser mandado embora e voltávamos para a rádio. Eu não lembro, talvez a França se lembre, eu não lembro se perdemos alguma rádio. Eles cancelavam o show e o inferno fazia de tudo para cancelar. Você não vai pregar isso. Mas pregavam. Alguém me ligou um dia, minha secretária falou, é o pastor de uma igreja presbiteriana. Isso foi há 12, 15 anos atrás. E ele falou, você é o Jimmy Swaggart que prega na rádio? Isso foi antes de começarmos na TV. Aí eu falei, sim. Você é aquele que prega sobre o Espírito Santo? Falei, sim. Você pode vir para a nossa igreja e pregar um avivamento aqui? Eu fiquei até chocado. Eu não sabia o que dizer, presbiteriano, olha, eu sou meio emocional às vezes, né? E dá para me ver em um púlpito presbiteriano, eles são altos assim, dessa altura, né? Me cercando e tal, eu nem sei o que faria. E eu falei, eu falo alto, eu não sei se o seu povo ia me aceitar. Aí ele falou no telefone, nós ficamos calados, mas estamos mortos.
Isso não parou ele. E eu falei: eu me alegro quando prego. Aí ele falou: nós não sabemos o que é isso, mas precisamos disso aqui. E isso não parou ele. Aí eu falei: eu acredito em orar em outras línguas. Ele falou: nós não sabemos em que acreditamos, mas vem pra cá, fala e vamos ouvir. Aleluia, Deus. Eu derramarei do meu espírito, eu derramarei nos católicos, derramarei nos presbiterianos, derramarei nos batistas, derramarei em todo mundo. Eu derramarei do meu espírito. Eu quero dizer de uma forma que ninguém tenha dúvida do que estou falando, hein? Quando você luta contra o Espírito Santo, é o fim. Não importa o tamanho do seu prédio, não importa quantos milionários você tem aí, quanto dinheiro você tem, quanta educação você tem. Quando você luta contra o Espírito Santo, é o fim. Você pode dizer: não estou lutando com o Espírito Santo, eu não acredito em orar em línguas. Quando você fala mal de quem ora em língua, você acabou de insultar o Espírito Santo, e você acabou de insultar a Jesus Cristo. Porque diz que todos foram cheios do Espírito Santo e eles oravam em outras línguas, conforme o Espírito de Deus os capacitava. O Espírito Santo, eu derramarei. Temos visto esse avivamento. O que estou te falando foi no passado, mas existe uma outra parte por vir. Ele não acabou ainda. Ele vai derramar de uma forma que a humanidade nunca viu antes. Escreva o que eu estou falando. Se o arrebatamento tardar um pouco, e se Jesus tardar um pouco, ele vai derramar de uma forma, como o irmão que se levantou aqui, glória a Deus, oramos para que passe na televisão lá no Beirute, não será glorioso? Mas ele ouviu a mulher falar na sua língua árabe. Você vai ouvir isso, vai acontecer antes de abrirem a boca. Ele disse: eu vou encher. Foi o que ele falou. Quando eles chamarem, eu vou responder. E você vai vê-los cheios. No momento que eles forem salvos, milhares deles, todo esse mundo vão ser cheios. Eu sei, em Pittsburgh, na Pensilvânia, orando uma manhã, o Espírito de Deus falou comigo assim: olha, vou encher dezenas de milhares em um só culto. Você vai ver dezenas de milhares. Eu não sei se vou ver aqui ou quem vai ver, mas dezenas de milhares verão em um só culto, sendo cheios do Espírito Santo, enquanto derramo o meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Quando eu era criança, o Espírito Santo sempre foi tudo para mim. Eu fui cheio do Espírito Santo com 8 anos de idade. E eu saía no meio das árvores atrás da nossa casa, dia após dia, todos os dias, às vezes 3 vezes por dia. E tinha um tronco ali que eu considerava o meu altar. E eu orei tanto em cima daquele tronco que a casca até chegou a sair. Literalmente a casca saiu do tronco quando era jovem, 9, 10, 11 anos de idade. Eu não tenho vocabulário ou palavras para explicar para você quão verdadeiro o Espírito Santo era na minha vida e no meu coração, ainda jovem daquele jeito. Desde aquele momento eu sei que Ele é quem faz. É o mover dEle, é o poder dEle, a operação dEle. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sou nada, eu não posso fazer nada, é o Espírito Santo que faz. Eu me lembro quando fui cheio do Espírito pela primeira vez, orei em línguas por dias, sem falar inglês.
Era uma criança, era um jovem, era fácil orar em línguas, assim como era orar em inglês. Eu era uma criança, eu não tinha todos os problemas que os adultos geralmente têm, minha viés ou nenhum tipo de preconceito. Andava falando em língua o tempo inteiro. Glória a Deus. Isso valeu de quê para você? Valeu de quê? Se você faz essa pergunta, você nem sabe do que eu estou falando. Eu fui comprar um selo, minha mãe mandou buscar um selo. Naquela época os selos custavam 3 centavos, dá para falar que é muito tempo atrás, né? Um selo lá do correio. Aí cheguei até o caixa, coloquei 5 centavos ali na mesa e tentei dizer que eu queria um selo. Eu ainda consigo lembrar, lá no correio. Tentei falar que era um selo de 3 centavos, e não consegui falar. Comecei a orar em línguas. Meu cabelo naquela época, eu era todo loiro, meu cabelo era quase branco, e eu não parecia ser estrangeiro, e ainda vejo o homem olhar para mim e falou: hã? Aí eu tentei outra vez e orei em línguas outra vez. E ele falou: não estou te entendendo, menino, o que você quer? Fiquei com medo, tentei outra vez, comecei a orar em línguas, peguei os 5 centavos e saí correndo. Fluía através de mim, fluía em mim. Com 9 anos de idade, através de profecias, Deus me disse que levaríamos o Evangelho ao mundo inteiro. Ele disse: você vai levar para a África, você vai levar para o Japão, você vai levar para o mundo inteiro. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, agradeço a Deus pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Esse derramar que temos agora e temos visto, estamos vendo, isso é Deus nos dizendo que é quase o fim. Estamos chegando no fim. Eu estou para vir. Por que você acha que Ele derramou o Espírito Santo nos anos 60 e 70 sobre o mundo denominacional? Ele estava tentando prepará-los, tentando tirar eles ali daquela denominação seca e fria que eles estavam nela. Ouviu bem? Olha, eu vou deixar alguns chateados agora, mas é o que eu faço, sou chamado para isso. Eu tenho um cartão que diz que eu posso fazer isso. Quando você é salvo, isso separa você do mundo. Isso separa você do sistema do mundo. A salvação separa você do mundo. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, você foi salvo, você foi separado do Egito, do mundo. O batismo com o Espírito Santo separa você de uma religião morta, seca e fria. Você ouviu o que eu falei? O batismo com o Espírito Santo separa você também de uma religião morta, seca, litúrgica, formal, religiosa, denominacionalismo. Vou dizer agora e vai ser difícil, e provavelmente alguns de vocês vão até pedir a oferta que vocês deram de volta, mas não tem jeito. Eu nem sei como dizer isso, eu não quero dizer isso, eu não vou entrar em problemas, eu não quero ter problemas, eu quero ir para casa dormir tranquilo. Não existe esse negócio de batista ou metodista ou presbiteriano ou episcopal ou católico cheio de Espírito. Isso não existe. Quando você recebe o Espírito Santo, Ele te tira do formalismo, do denominacionalismo, Ele te tira desse negócio morto, essa religiosidade, e te dá uma caminhada com Deus como você nunca viu antes.
Você está errado, pregador pentecostal, quando fala para católicos que podem ficar ali. Você está errado quando diz que não importa quem são, podem ficar lá, porque o Espírito Santo tira eles dali, traz eles para a salvação pelo sangue, traz eles para o poder pentecostal, traz eles para a palavra de Deus, traz eles para Jesus Cristo. O Espírito Santo os traz para a palavra de Deus. Eu não quero dizer coisas para deixar você nervoso comigo, mas estou pregando a verdade. Não estou falando que você tem que vir para a minha igreja. Já está muito morto aqui sem você. Não estou tentando promover uma denominação. Se você acha que estou, você não está me entendendo ou não estou dizendo bem. Estou tentando te colocar em um relacionamento com Jesus Cristo, que é maior do que a denominação, que é maior do que a religião, é maior que religião, é maior que denominações, é maior do que os batistas, maior do que as Assembleias de Deus, maior do que a Igreja de Deus, maior do que o católico. Ele batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Não importa qual é o nome da porta da sua igreja, inventa o que você quiser. Primeira Igreja do Espírito Santo reformado, pulando e gritando glória a Deus, batista, metodista, universal, que adora Jesus Cristo, não sei mais lá das quantas. Eu sei que alguns estão chateados, mas é o que eu faço mesmo. Eu quero me segurar ao que eu tenho, mas ele faz você largar. Continua com ele, para você ver se não larga. Eu não sei porque estou pegando no pé dos presbiterianos nessa noite, mas um deles um pastor deles foi cheio do Espírito Santo. E ele estava tentando esconder do povo dele, né? E eu não estou pegando o pé dele, porque dá para entender. Muita gente na Assembleia de Deus mesmo, na quadrangular e tal, tem que esconder algumas coisas também. E ele não queria falar nada, não queria, mas por dentro jorrava rios de água viva. E não queria falar nada. Um domingo de manhã, ele estava pregando e o Senhor sabe como fazer as coisas. Você pode dizer, eu acho que ele usou um trovão do céu. Não. Então ele deve ter usado um vento impetuoso naquele lugar. Não. Ele usou um marimbondozinho daqueles do Texas. Naquele domingo de manhã, uma senhora presbiteriana chegou com aquele chapelão, né? Aí veio o marimbondo atrás dela, zzz, e pousou aqui, no pescoço do pregador. Aí estava bem escondidinho ali, e ele falou, Jesus te ama, e inclinou a cabeça para trás e apertou o marimbondo. E ele picou ele bem ali. Olha, colocou o ferrão bem no pescoço dele. Aí, aquele presbiteriano pulou dessa altura e desceu orando em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus capacitava. 25 presbiterianos foram cheios do Espírito Santo naquela manhã. Glória a Deus. Um pregador batista aqui de Baton Rouge, ele já foi ter com Jesus agora, foi pastor de uma das maiores igrejas batistas da cidade, foi para o meu escritório,
Eu estava para sair para uma cruzada, tinha muito trabalho para fazer, estava ocupado demais, e ele não queria ir embora. Era um homem assim, bem mais velho do que eu, um rapaz de muita educação, um rapaz querido demais, mas ficou sentado ali, conversando e conversando. Passou uma hora e falamos de tudo. Nossa conversa chegou ao ponto de falar de um mosquito na parede. Eu tinha que fazer algo, finalmente eu tinha que trabalhar, e eu falei assim: olha, quer ver, eu vou botar ele para correr aqui, não criticamente, mas eu falei: você já recebeu o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, meu irmão? Ele estava já quase dormindo na cadeira. Ele pulou dali e falou: pensei que você nunca ia perguntar. Glória! Aleluia! Ele disse que outro dia o Senhor me encheu com o Espírito Santo, que está fluindo em minha alma, e eu não sei o que eu vou fazer. E ele falou: não sei o que eu vou fazer. Ele falou: estava orando e falei: Deus, o que eu vou fazer? Eu sei o que minha denominação já fez com pregadores que receberam o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. O que eu vou fazer? Aí ele falou: vá ver o Jimmy Swaggart, isso que ele tinha que fazer lá. Ele falou: o que eu faço agora? Meu Deus, eu não sabia o que falar para ele. O que eu faço agora? E eu levantei e pensei: meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Sou acusado de tudo no mundo. Agora não quero ser acusado de acabar com uma igreja batista em Baton Rouge. Sou acusado de acabar com a igreja metodista, a igreja católica, mas não quero ser acusado de mais uma. E falei: o que eu faço agora? E aí eu falei: olha, eu vou orar um pouco aqui. Vamos orar aqui. E aí demos as mãos, oramos. E ele falou: o que eu faço agora? Eu falei: isso aqui é profundo, hein? Eu falei: olha, esse presidente do seminário aqui não tinha como ter inventado isso. Falei: o que ele te mandar fazer, faça. E eu não sabia, foi o que eu falei para ele. Bom demais, não é? Algumas semanas depois eu ouvi falar disso, na verdade. Ele me falou o que aconteceu. Foi um domingo de manhã e naturalmente ele não tinha pensado. Aí chegou uma vozinha depois da igreja e falou assim com ele: doutor, como falei, ele está com Jesus agora, um rapaz maravilhoso. Mas ela disse: eu não estou me sentindo muito bem. Foi só isso que ela falou. E ele disse: irmão Swaggart, antes de ver o que eu tinha feito, eu disse: em nome de Jesus. Ele falou que algo aconteceu naquela igreja batista. Ela caiu de costas no chão. Uau! E disse que a igreja viu, começaram a correr e falar: ore para mim, coloca a mão em mim, coloca a mão em mim, ore em mim. Ele disse: eu falei, eu comecei a impor as mãos nas pessoas e eles começaram a cair no chão ali, enquanto o Espírito de Deus enchia o coração deles. Ele vai encher seu coração hoje até derramar com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus, eu tenho que andar rápido. Mateus 24. Não olhe na sua Bíblia, está lá. Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro como testemunho, e então virá o fim.
Nós vimos o derramar do Espírito, nós temos visto no presente o derramar do Espírito Santo se cumprindo, para te mostrar quão perto está o arrebatamento. Em segundo lugar, o Evangelho está saindo hoje como nunca saiu antes. Olha, eu tenho que andar rápido porque meu tempo está acabando. Não sabia que tinha ficado tanto tempo falando do Espírito Santo. Em 1980, o Espírito de Deus, para resumir, falou ao meu coração. Eu e a França estávamos em Honolulu por alguma razão, eu não lembro o que fazíamos ali. Entramos em um avião para voltar, estávamos na sessão de turista, eu estava bem ao lado de um lugar ali, a França comigo, e o Espírito de Deus veio sobre mim. Eu comecei a chorar, estava chorando tanto que eu queria esconder meu rosto para que a aeromoça não me visse, mas ela me viu assim mesmo e então se abaixou e disse: Senhor, tem algo errado? E eu disse: não, não tem nada errado. Mas Deus estava tocando meu coração. E Ele me falou, vou falar rapidamente. Ele disse: eu quero que você coloque todo o seu apoio dessa organização para levar o Evangelho ao mundo inteiro. Agora, na época não era muita coisa, hoje já não é muita coisa, quanto mais naquela época. Ele disse: eu quero que você construa igrejas, seminários, imprima literatura, rádio, televisão. E depois ele disse assim: eu quero que você acelere o processo. Eu não posso continuar, não podemos fazer o que precisa ser feito da forma que isso tem acontecido. Na época eu nem sonhava com televisão, pelo menos dessa forma. Acelere o processo. Dá para imaginar o que vai acontecer no primeiro domingo em janeiro, sábado à noite, quando se é que isso acontecer, quando em toda a China comunista eles ligarem o seu televisor Ele está voltando. Ele está voltando. Eu só tenho que mencionar mais alguma coisa aqui. Tenho que mencionar e depois vou acabar de pregar. A profecia espiritual, o derramar do Espírito, a pregação do Evangelho e a apostasia. É um paradoxo, pois é algo estranho. Dois rios estão fluindo, lado a lado, em posições diferentes. O derramar do Espírito e a apostasia ao mesmo tempo. Vamos então ir ao último, a profecia pessoal. E quero fazer essa pergunta, isso não é padrão, isso não é uma doutrina do pentecostal moderno. O que estou para dizer aqui, vou tentar dizer. Todos que estão salvos serão arrebatados? Você aceitou a Jesus? Você está na igreja de alguém? Todos que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador será arrebatado? Vamos olhar para Apocalipse 3:16. Vamos começar no versículo 14, palavras aqui de Jesus. Ele diz: e ao anjo da igreja, olha que ele está falando com a igreja. No versículo 22 ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não está falando com o mundo aqui, está falando com a igreja. Versículo 14 então: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Baseado na palavra de Deus, eu creio que aqueles que estão mornos não vão ser arrebatados. O que é ser morno? Deixa eu falar rápido, pois só tenho alguns minutos. Tenho que andar rápido.
Estar morno é uma mistura. É uma mistura de quem é frio e quem é quente. Você tem alguns que são quentes, alguns que estão frios, produzindo com sua combinação alguém morno. Jesus disse que vai te vomitar da boca dele. Essa é a característica da igreja de hoje: mornidão. A mistura do mundo. A igreja diz aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus, e ora em línguas, e tem um sonho, uma visão ou outra. E depois, naquela noite, você recebe roqueiros dos seus púlpitos com aquele negócio, aqueles brincões aqui na sua orelha. Fala que eles ainda são homens. Não, eles não são homens. Eu nem sei o que eles são. E eu não estou falando de igrejas católicas ou nada, eu estou falando de igrejas pentecostais. Mornidão. Da mesma boca sai algo frio e algo quente. Mornidão. Você está entendendo o que estou dizendo? Em segundo lugar, Paulo escreve em 2 Coríntios, e ele diz assim, capítulo 6, vou começar no versículo 17: por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Se você não sair, ele está falando com a igreja, se você não sair do meio deles e ser separados, ele não vai te receber. A separação sempre foi a marca da igreja. Separado do mundo, no mundo, mas não do mundo. Se você é um filho de Deus, e você pode ficar sentado numa boa nessas casas de cinema sujas, assistindo esse lixo que Hollywood faz, e não se sentir mal com isso, algo está errado com você. Se você pode olhar para esses vídeos antigos, indo até um lugar que você aluga filme, com essa sujeira, com essa podridão, demonstrando o inferno, e não se sentir mal com algo errado, tem algo errado é com você. E vou ser ainda mais brusco: se você pode ligar a maioria dos canais que saem da sua televisão e assistir esse lixo, tem algo errado com você. Pessoas salvas, cheias do Espírito, não bebem. Pessoas salvas, cheias do Espírito, não fumam. Pessoas salvas, cheias do Espírito, ficam fora das boates. Pessoas salvas, cheias do Espírito, estão separadas desse mundo atual. E eu não estou pregando legalismo não, viu? Por favor, me dá mais 3 minutos e eu vou acabar a mensagem. Quase que todo terceiro ou quarto domingo por mês aceitamos novos membros e recebemos até quantas pessoas? Às vezes até 200 pessoas que se juntam a essa igreja. Eu não sei quantos membros temos, o que? 5, 6, 7 mil? Nós não temos uma só regra aqui. Eu sei que isso choca alguns de vocês e pensam, eu garanto que ali deve ter tudo que é tipo de regra. Você não pode cortar o cabelo, senão até aqui as meninas têm que ter. Não, nós não temos regra. Nós não temos uma só regra, nada. Sem regras, só tem uma regra: seja salvo. Sabemos que se Jesus te aceita, então nós também vamos te aceitar, ué.
Mas eu vou admitir que temos alguns aqui que Jesus eu acho que também não aceitaria. Vamos ver isso aí, né? Mas não temos regra. Veja bem, não é comida nem bebida. Não temos várias regras. Não é que nosso povo aqui não pode ir para o cinema. Eles não podem ir para as boates. Eles não podem beber cerveja ou uísque ou vinho ou o que for. Não é isso, nós não temos regras assim, não existe isso. Eu não quero fazer parte da sua igreja porque... Não, você pode fazer o que quiser. O que você quiser você pode fazer. Vai em frente. Mas queremos te deixar tão cheio. Jesus quer te encher tanto do Espírito Santo que você não vai ter vontade de usar esse lixo que o mundo tem mais. Não vai ter satisfação em sua vida. Você não vai sentir prazer fazendo isso. Não vai sentir alegria, porque Jesus vai encher o seu coração. O Espírito Santo vai encher a sua alma, encher o seu ser, até que você não deseje mais nada que o mundo tem para oferecer. Glória a Deus. É disso que eu estou falando. Ele satisfaz, Ele enche o coração. O Espírito Santo satisfaz você, toda a parte do seu ser. Satisfaz seu coração, seus desejos e seu espírito. Aleluia, Deus. Olha, passou 4 minutos depois das 10. Me dá mais 1 minuto aí que eu vou acabar. Ele satisfaz você. Ele te enche. Você não vai querer mais o lixo do mundo. Hollywood vai ser algo doentio para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro dia eu recebi uma carta de uma garotinha de 8 anos de idade. Estou acabando. Carta de uma menina de 8 aninhos, 8 anos de idade. Ela falou: irmão Jimmy, nunca perca o seu programa. E quero te dizer o que aconteceu comigo. Com 8 anos de idade, ela falou: sou uma criança e abusam de mim. Falando sobre abuso sexual. Tiveram que me tirar dos meus pais e agora estou vivendo com a minha avó. Olha, isso acaba com qualquer um. Isso entristece qualquer criança. Ela candidata a psicólogo, psiquiatra e conselheiro. Você sabe do que eu estou falando, não é? Uma criança que era abusada. Ela falou: mas eu amo Jesus. Eu fui até o quarto da minha avó e ela estava orando. Aí eu disse que fiquei escutando ela orar na porta. E faz pouco tempo que estou morando com ela. Mas de repente ela começou a orar na sua língua de oração. Aí eu gostei, hein? Ela tinha 8 anos de idade. Língua de oração. Lindo. Aí ela escreveu com as mãozinhas assim, língua de oração. Escreveu oração errado, mas tá bom. E falou assim: a minha avó olhou para mim, estava chorando muito. E ela me viu de pé ali e falou: querida, você quer o Espírito Santo? E ela disse: eu disse que sim, que queria. E ela disse: então vem para cá. E disse: irmão Swagger, abaixei a cabeça e ele me deu outra língua de oração. Glória. Essa é a sua resposta para os problemas do mundo. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, nós te amamos muito e tentamos pregar essa mensagem aqui. Eu oro para que de alguma forma venhamos a ter dito algo que ajuda, algo que tenha sido uma bênção. Estou pedindo que o Senhor venha se mover nessas vidas, nesses corações. Qualquer momento a trombeta vai tocar. E o Senhor está dizendo a esse mundo: se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Dizendo à igreja: se prepare, se prepare.
E eu estou pedindo que o seu Espírito se mova em toda a vida e em todo o coração. Toque aquela pessoa, aquele cristão que não está vivendo da forma correta, que não está pronto para o arrebatamento. Se a trombeta tocasse nessa noite, eles não estariam prontos. Não estariam prontos. Cabeças baixas e olhos fechados. Se a trombeta tocasse antes da meia-noite, sem tempo para orar, vamos dizer que ia tocar daqui a 5 minutos, sem tempo para orar, sem tempo para buscar a Deus, você estaria pronto para ir? Estou falando com cristãos agora, pois o julgamento começa primeiro na casa de Deus, disse Pedro. Você estaria pronto para subir? Quantos podem levantar as mãos e dizer: irmão Swagger, eu não sei se estou pronto ou não, mas sei que Ele está vindo em breve, e tem algo em minha vida que não deveria estar assim. Você pode orar por mim? Eu quero que você levante sua mão em todo esse prédio, por favor. Lá em cima, na galeria, aqui na parte aqui do lado. Muito obrigado, Deus ama você. Espírito Santo, se mova nesse lugar. Eles vão cantar agora Há um Rio. Enquanto cantam, eu quero que todos vocês que sentem que têm que endireitar sua situação com Deus, desça até os altares. Vem aqui da galeria, vem aqui do piso principal. Se prepare, venha se preparar. Se há uma necessidade em sua vida, eu quero que você venha se preparar para que o sangue venha limpar e lavar todo o pecado da sua vida. Coloque debaixo do sangue, seja o que estiver aí. Se você tem pecado, se você tem mornidão, se você não tem Deus agora, coloque debaixo do sangue. Todos aqui nesse momento, comece a orar a Deus enquanto eles vêm. That's filled with His great love. Slip up your hands and worship Him. Come on to these waters. There is a vast supply. Thank God, well, there is a river that never shall run. Just worship Him and praise Him. Hallelujah.
Eu quero vocês pela televisão, orem para mim, por favor. Assim como todos que estão aqui em volta do altar, continue orando. Eu não quero que você pare. Onde quer que você esteja no mundo, na Europa, na Ásia, na África, América do Norte, América Central, América do Sul, as ilhas do oceano, Deus me mandou te dizer que te ama. E enviei meu Filho Jesus Cristo para morrer por eles, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou orar e quero que você, aonde quer que você esteja, ore comigo. Sua vida pode mudar, pois aonde você está, Ele está. E não importa aonde é, Ele está aí. Eu disse que Ele está aí. E eu disse que Ele te ama. E eu disse que Ele tem a resposta para o seu problema. Agora abaixe sua cabeça, por favor, e feche os seus olhos. E eu vou orar e o irmão Ransom vai te ajudar. E eu quero que você ore com ele. Se você quiser dizer em voz alta, então faça isso. Mas faça de todo o coração. Agora vamos orar. Querido Deus dos céus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Preciso da ajuda que só Deus pode dar. Estou cansado do pecado. Estou cansado de estar separado de Deus. Senhor, estou voltando para casa. Tua santa palavra nos diz em Romanos capítulo 10: se confessarmos o Senhor Jesus com nossa boca e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Em obediência à tua palavra, com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Eu creio nisso e agora eu aceito o mesmo Jesus como Senhor e Salvador, e de acordo com sua palavra, nesse momento eu estou salvo. Hallelujah. Glory.